família saiu da terra chamado Ur de Caldeus. E o destino de Terá, que é o pai de Abraão, era ir para a terra de Canaã. O interessante é que quando ele chega em Arã, a Bíblia diz que ele parou, ele estacionou em Arã e ficou ali um bom tempo. Ali, se você for ler o texto, você vai entender que ali ele ficou um bom tempo. Ali ele criou fazenda, ali ele criou propriedades, até que chegou um dia ele também faleceu e ficou Abraão. Só que o mais interessante é que agora Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Abraão, aquele que te abençoar, eu vou te abençoar. Abraão, aquele que amaldiçoar você, Abraão, eu vou amaldiçoar, Abraão. O interessante é que, se você parar para você pensar, a Bíblia diz que quando Deus fala com Abraão, Abraão ele vive numa terra de idolatria, e Deus fala assim: Abraão, sai, que eu vou te abençoar. É muito interessante a gente parar e a gente pensar. Deus faz promessa para nós em lugares que ninguém nos escolheria. Assim como a palavra foi dita aqui hoje, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Foi o que eu ouvi aqui nessa noite. Eu ouvi aqui nessa noite também, que é interessante, que a irmã disse aqui hoje, que ela olhando da sua janela, e quando as nuvens tampou a lua, a Bíblia diz que uma candeia você não pode colocar embaixo de uma mesa, que você foi chamado para ser luz. Você não foi chamado para estar escondido, você foi chamado para brilhar. Então você não foi feito para ser colocado embaixo de uma mesa, mas foi colocado no alto, para que todos vejam a luz que está em você. E é interessante que eu ouvi aqui nessa noite também que quem te escolheu foi Deus, não foi o homem que escolhe você. Não foi Deus. E interessante que Deus escolhe coisas loucas mesmo, irmão. Olhar para mim é saber que Deus escolheu uma coisa louca, mas está aqui para pregar o evangelho dele, para louvar o nome dele. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que ninguém, não. Eu estou aqui porque aquele que me escolheu é melhor do que todos. E aquele que escolheu você, ele é fiel para capacitar. E aquele que escolheu você, o que ele prometeu para você, ele é fiel para cumprir. Glória a Deus! É interessante que você vai ver que Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Parar para nós pensar, Abraão, ele foi chamado, ele não sabia o caminho, ele não sabia o destino para onde ele estava indo, mas ele sabia aquele que chamou ele. Glória a Deus! Você não sabe para onde você está indo, mas você precisa confiar naquele que chamou você. Você precisa acreditar que aquele que chamou você, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para cuidar de nós. E a Bíblia diz que agora Deus chama Abraão, e Abraão vai a caminho da terra de Canaã, onde Deus fez uma promessa para ele. O interessante é que no meio do caminho, a Bíblia diz que quando ele sai da terra de Arã, ele leva o seu sobrinho chamado Ló. Interessante que no meio do caminho, irmão, a gente tem que entender isso. Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, porque eu vou te abençoar. E quando Abraão chega na terra de Canaã, uma coisa interessante que Abraão faz, a primeira coisa que Abraão faz, a Bíblia diz que ele faz um altar ao Senhor. Ali ele edificou um altar ao Senhor. E depois, quando ele chega na terra de Betel também, a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele monta a sua tenda, e a primeira coisa que ele faz, um altar ao Senhor. O que Deus quer ensinar nessa noite? Todo lugar que a gente colocar a planta dos nossos pés, a primeira coisa, temos que montar um altar ao Senhor. A primeira coisa na nossa vida tem que ser um altar ao Senhor. A primeira coisa na nossa vida tem que ser glorificado, é o nome do Senhor aonde vai colocar. Se Deus abrir uma porta para você amanhã de um trabalho, a primeira coisa naquele trabalho é um altar ao Senhor, você tem que montar lá. Por quê? Porque a Bíblia diz que a gente foi chamado para ser luz do mundo e sal da terra. Então aonde nós chegar, nós tem que ter a diferença onde nós chegar. Na nossa casa tem que ter um altar ao Senhor lá. Que altar que é esse? Não é esse altar que ele faz a terra de altar a Baal, a Zera,
faz alguns tipos de santos, um santo que não ouve, um santo que não vê, um santo que não move, um santo que não pode abraçar, mas no altar aquele que pode te abraçar, aquele que pode te ouvir, aquele que faz promessa, aquele que pode cumprir, aquele que está de braço aberto para te receber. E a Bíblia diz que agora que a Bíblia diz que Abraão sai da sua terra, da sua parentela, mas leva um homem chamado Ló, que é o seu sobrinho. É interessante que o pastor Maia teria que levar mesmo. Por quê? Porque Ló, ele é o sobrinho de Abraão. Ele morava na casa de Abraão. Ele morava com Abraão. Quando o seu pai sai da terra de Ur de Caldeus, a Bíblia diz que ele leva Ló junto. E ficou um outro filho chamado com o nome de Naor, que está na terra de Canaã, na terra de Ur de Caldeus. Mas ele leva Ló junto. Quando Abraão sai da terra dele, ele leva Ló, porque é o seu sobrinho, é como um afilhado dele. A Bíblia diz que ele leva. Só que no meio do caminho, interessante é isso, e a Bíblia diz que Abraão tinha fazenda, e Ló também tinha fazenda. Só que os dois no meio do caminho começaram, o que aconteceu? Não foi os dois que brigaram, a Bíblia diz que os pastores começaram a ter briga por causa de terra. É isso que é interessante. Você não precisa brigar por terra. Você não precisa brigar por coisas da terra. Não precisa. O que Deus prometeu para você, você não precisa brigar. Tem pessoas, irmãos, que estão brigando demais. O quê? Com falas, com redes sociais, aquelas indiretas que você não precisa disso. O que você precisa é do seu altar. O que é o altar seu? O quarto seu, a batalha, joelho no chão, oração. É isso que é a sua batalha. Mas não querer dar satisfação para a pessoa, querer dar explicação, não precisa. A Bíblia diz que Abraão, os pastores, começam a ter uma briga, porque o espaço que eles estão é curto, é pequeno para eles. Só que aí Abraão chega para Ló e fala assim: Ló, vem cá. Você pode escolher. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz que Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, uma terra fértil, uma terra bonita aos olhos, de olhar aos olhos, linda de ver. E ele fala assim para Abraão: eu vou para campinas de Sodoma e Gomorra. Sabe o que me chama a atenção? Abraão está dizendo assim para Ló: Ló, se você for para a esquerda ou para a direita, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Porque onde eu colocar a planta dos meus pés, Glória a Deus, aleluia. a promessa está comigo. Glória a Deus. Então, eu quero deixar uma palavra de Deus para você nessa noite. Você não precisa brigar com ninguém, porque aquele que fez uma promessa na sua vida, ele é fiel para ti. Você não precisa discutir com ninguém. É muito interessante. Às vezes Deus faz promessa tão grande na nossa vida que é motivo da gente dar risada. É motivo da risada, né? Igual o pastor Maicon falou aqui hoje. Nossa, eu não sabia nem ler. Eu pedi para o senhor a capacidade, não é. Porque aí levando algumas pessoas, ele fala assim: Deus fala, você é um grande pregador. Mas pai, como se eu não sei nem ler? As promessas que dá vontade de dar risada, né? Mas não tem como. É muito forte você parar para vocês pensar que quando Deus chega para Sara e fala assim, para Sarai, no caso, que era Sara ainda, o seu ventre é uma semente, dá uma promessa no seu ventre. A Bíblia diz que Sara era uma mulher estéril, não podia ter filho. Só que, meu irmão, vocês entendem uma coisa: eu tenho 44 anos, algumas pessoas têm 18, têm 20, têm 30. Deus fazer promessa para nós que estamos aqui não é Deus olhar para uma mulher aqui hoje e falar assim, que você sendo estéril, mas você vai ter um filho. Não fica difícil aqui. Aqui são todas pessoas novas. Eita glória!